Vamos falar um pouquinho agora do resort. Nesta semana, o China Park foi oficialmente reconhecido como o primeiro resort do Espírito Santo. E olha que a gente brigava por isso há um bom tempo, tá? Aí, para assinar a adesão à Associação de Resorts do Brasil, o gestor do espaço, ele precisa atualizar projetos, adotar práticas sustentáveis, investir no complexo de lazer, teve que adequar também um conjunto de normas, além de apresentar documentos que possam passar por essas auditorias técnicas, né? Mas quem vai me contar um pouquinho mais de toda essa história é a Renata Vescovi. Ela é gestora estadual do Polo Sebrae de Turismo, de Experiências, e me conta um pouquinho desse diferencial. Como é que é esse upgrade, Renata? Bom dia. Ei, bom dia a todos. Pois é, essa aí é uma grande conquista para o turismo, né, do Espírito Santo, né? Sem o turismo, dúvida. Não é? A gente acabou de ouvir aí sobre a questão da estátua, né, do Grande Buda de Ibiraçu, também um equipamento que contribui muito para esse posicionamento, né, do Espírito Santo como um destino competitivo de turismo, né, do Brasil. E o resort, ele vem realmente consolidar, né, e dar mais um importante passo nessa direção. Né, a gente vê que todos os grandes destinos turísticos, eles contam com equipamentos dessa natureza, né, para que eles tenham mais competitividade. Então, é, sem dúvida, um momento muito especial para o turismo no Espírito Santo. Eu acho que faltava isso para o Espírito Santo, né? Ter um resort para chamar de seu, né? Não é? E, assim, outras tentativas tiveram no passado, e eu acho que é parte de um processo de amadurecimento também. Isso né? aí. A gente tem o destino, acho que o Espírito Santo ele está se posicionando muito bem. Né, eu acho que o resort ele se soma a outras iniciativas também que têm sido, né, iniciativas estratégicas que têm sido tomadas aí para posicionar o destino, para aumentar o fluxo de turistas aqui no estado, um turista, né, que realmente traga riqueza, que deixe recursos, que se hospede, né, que consuma aqui no Espírito Santo. Né? Então, assim, sem dúvida, o resort é um elemento, é um equipamento muito importante, né, nesse contexto, porque ele atrai, né, pessoas que realmente vem com essa vontade de permanecer no estado, que ficam mais tempo também, né, no resort, até pela própria caracterização desse empreendimento, né? As pessoas costumam ficar mais noites, né, hospedadas. Isso é muito bom também. Renata, e para virar um resort, o que um hotel precisa? Então, existe todo um processo que precisa ser seguido, né, um trâmite. A Resort Brasil é que faz, por assim dizer, essa certificação, né, fornecido para o empreendimento uma matriz com informações bastante específicas. Essa matriz, ela passa por uma análise documental, depois verificações técnicas e até uma auditoria em loco para se certificar e para testar todas aquelas informações, né? Os critérios, eles são muito parecidos com o que você já falou no início, né, da nossa conversa. Geralmente, um resort, eles são empreendimentos que são autossuficientes, né, e tem essa questão do lazer muito forte, né? Então, assim, você tem alguns serviços muito específicos para dar condições para essa operação acontecer. Então, existe uma recepção 24 horas, existe todo um conjunto, além, obviamente, de uma hospedagem com uma qualidade bacana, né, que inclusive tem que seguir o padrão adotado pelo Ministério do Turismo, né, que aí é categoria 5 e 6 estrelas, né. Essa era uma curiosidade. Ele tem que ter no mínimo 5 estrelas ou 4 estrelas? 4 ou 5, porque nessas categorias você agrega mais valor, né, à hospedagem. Não é simplesmente você ter uma cama, um banheiro, né, para cumprir a função básica que é dormir. Mas nessas categorias existem outros elementos que melhoram a experiência do turista dentro daquele empreendimento, né? Você tem, por exemplo, você tem facilidades como um secador de cabelo, um frigobar, né? Os amenities. Então, assim, quanto mais você vai agregar, por exemplo, hoje tem empreendimentos que oferecem menu de travesseiro, né? Dado nível aí de evolução dessa questão da oferta do serviço. Menu de quê? De travesseiro? Travesseiros. É o quê? O café da manhã? Não, é um menu no seu quarto com vários travesseiros. Se você quer um travesseiro confortável, menu de travesseiro, agora entendi, Renata, que legal. É muito luxo, né? É muito luxo?
Mas, enfim, acho que o turismo está avançando para isso, né? Isso também, uma outra coisa legal dos resorts, é que uma outra tendência muito forte do turismo é que hoje está uma tendência muito forte, mundial inclusive, é essa questão do bem-estar, da saúde e do bem-estar. Né? Isso foi até muito motivado lá, infelizmente, por conta da pandemia, né, que mudou o hábito aí o perfil do consumo do turista, né? E essa questão da saúde, do bem-estar e da cura está muito em voga. E os resorts, eles conseguem propiciar esse tipo de serviço para os turistas, né? Então, assim, o próprio China Park oferece aí atividades na natureza, atividades de saúde, bem-estar, como uma meditação, uma caminhada na natureza, uma massagem, enfim, todos esses elementos, esses produtos de experiência que podem ser ofertados para garantir uma melhor experiência do turista naquele empreendimento. A equipe tem que ser bilíngue? É desejável, né? Desejável até porque, dado o investimento, quanto mais escalável, né, por assim dizer, quanto mais acessível a outros mercados forem, melhor. E, sem dúvida nenhuma, isso é uma facilidade que abre mercado, inclusive, para o empreendimento, né? E o Espírito Santo já tem, né, esse fluxo. A gente acha que não, mas já tem muito estrangeiro, já tem muita gente vindo aqui, né? O próprio turismo de negócios motiva isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, hoje o inglês é fundamental para todo empreendimento, né? Os ouvintes já estão aqui brincando conosco, Renata, né? Quem é? A Marinês Couvre. Quem é o quê? Adorei o menu de travesseiros. Gostou? É muito luxo, né? É muito luxo. E isso aqui, então você nem precisa ser resort, né, para entregar o menu de travesseiro? Aqui, vou falar mais então. Tem uma outra boa também, que é o seguinte: turismo do sono. Né? As pessoas vão para dormir. O que elas querem fazer? Nada, elas querem dormir. E os equipamentos, os empreendimentos, os hotéis, eles se preparam para isso. Então, por exemplo, existem estabelecimentos que eles colocam câmaras que as pessoas conseguem ter uma condição ideal de sono, longe de ruído, com uma condição de oxigenação eficiente, porque às vezes dormir é um problema para as pessoas, né? Sim. E existem pessoas que vão realmente em busca de outros destinos, de outros lugares para ter esse tipo de experiência, esse tipo de momento, e até mesmo de cura, né? O turismo está, assim, é enorme, assim, a gama de tendências e de atividades e de modalidades que estão sendo consumidas aí no Brasil e no mundo. E muita coisa já chegando aqui no Brasil também, né? A gente acha que é muito longe, mas não. Quem sabe aqui no Espírito Santo, né? Vamos sugerir aí para o China Park. Isso. Renata, vou dar uma paradinha só para o Repórter CBN e você continua comigo aqui, me trazendo mais histórias, até porque eu sei que não é o único que está na fila ali para ver a resort, tá? Eu sei que o China já virou, mas tem mais. Não sei se vocês estão trabalhando nisso, eu volto já. Tá, joia. CBN Vitória aqui de volta, nessa sexta-feira, 12/12 de 2025. A nossa convidada aqui é a Renata Vescovi. Ela é gestora estadual do Polo Sebrae de Turismo de Experiências e a gente está falando que habilita, né? Um hotel, por exemplo, no Espírito Santo, ele se transformar em resort. O caso desta semana foi do China Park, que foi oficialmente reconhecido como o primeiro resort aqui do Espírito Santo. A Renata está falando, né, do quanto é relevante para o Estado a gente investir nesse potencial turístico. Eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o momento econômico que a gente passa a viver, né, Renata? A questão da reforma tributária, que os municípios vão ter que se descobrir em novas receitas. E o China é o primeiro caso, eu sei que vocês têm outros aí já engatilhados, né? Existem outros equipamentos aí que estão analisando essa possibilidade, né? Mas assim, o que eu acho que é bacana assim, da gente realmente perceber é como os empresários, a iniciativa privada está investindo no turismo, né? Isso é fundamental para que o Espírito Santo, né, ele realmente se posicione como um destino competitivo, né? Então, assim, eu acho que e obviamente dentro desse momento que você falou, né, da questão aí dessa virada aí, né, da reforma tributária, que o Espírito Santo precisa melhorar, ampliar a base dele de consumo, né? O Sebrae, ele tem apostado muito nisso, né? Há um tempo, há uns 2 anos, a gente já tem olhado, né? A gente tem trabalhado mais efetivamente para essa mudança, né? E a gente entende, assim, né, vendo, olhando outros destinos, que o turismo realmente ele é uma indústria muito, por assim dizer, uma indústria muito
boa, de uma estratégia muito boa, né, de ser usada para alcançar esse objetivo, né, porque você coloca, né, essa questão dos serviços, né, por exemplo, a questão do turismo de experiência, né, quando a gente cria produtos de experiência, a gente realmente consegue agregar valor, o empreendedor, né, consegue agregar valor naquele serviço que ele está ofertando. Isso aí. Né? E são coisas muito únicas, né, que graças a Deus nós temos em abundância aqui no estado. Beleza, né? Experiência, pois é, belezas naturais. Isso aí. A gente tem uma cultura riquíssima, a gente tem uma gastronomia sensacional, né? E todo lugar tem a sua história. Então, acho que o grande desafio, e o Sebrae tem trabalhado muito para isso, é que a gente consiga levar instrumentos para os empreendedores, para eles encontrar esses elementos e configurar, né, formatar esses produtos para garantir aí, né, um bom desempenho financeiro para o seu negócio e para a economia no geral. Isso né? aí. Porque aí emprego sendo gerado, imposto, né? Acho que a gente está num caminho muito legal. O Espírito Santo está se posicionando muito bem no turismo. Vamos ouvir nossos ouvintes, Renata? O Álvaro Claro. está aqui conversando com eles. Conte. Pois é, a Marinês Couvre, que foi quem falou que gostou aí da ideia do menu de travesseiros, falou assim, olha, em alguns lugares a gente não consegue só uma diária, tem que ser sexta, sábado e domingo, às vezes não cabe na agenda. E aí ela pergunta, mas vai melhorar? Então, assim, acho que fica a pergunta, é comum, então, em resorts ter que fechar o pacote, não vale lá pegar uma diária só, né? É isso, Renata? Faz parte da estratégia do negócio, né? Você tem que entender que tem ali uma estrutura muito robusta sendo ofertada e aí você, obviamente, precisa ter um retorno, né? Você precisa equilibrar as contas, né? Então, muitas vezes, essa quantidade de noites, ela entra na configuração, né? Mas, assim, para o destino também, né? Para os destinos turísticos, quanto mais tempo, quanto mais noites um turista ele fica naquele destino, naquele território, melhor, né? Porque ele está movimentando ali, né? E não é só para o resort, né? Que ele tá contribuindo, ele está contribuindo para todo mundo que está ali orbitando ali em volta daquele resort, né? Então, assim, muitas comunidades são beneficiadas, né, porque elas podem ser prestadoras de serviço, o resort pode ter também, de repente, aí eu estou falando no geral, né, assim, pode ter na sua estratégia também levar as pessoas para conhecer um pouco da comunidade, vivenciar, porque isso também o turista quer, né, ele quer fazer parte do local, né, então, assim, essa configuração de noites, ela tem toda uma estratégia também que é muito favorável, né, para a economia como um todo. Mais uma participação chegando? Tem outra aqui do Edevaldo. Será que com essa certificação como resort, os preços vão aumentar ou vão manter? E aí, Renata, influencia no preço se transformar em resort? Aquilo que a gente fala, eventualmente pode, né, ou não, aí vai depender da estratégia do negócio, né, existem várias estratégias de mercado, de posicionamento de mercado, que aí depende do empreendedor, né, daquele empreendimento, da estratégia dele comercial, né, então assim, tem que entender como que é essa composição de custo dele, eventualmente pode, até porque assim, são serviços, né, que podem estar sendo agregados, né? Na questão do China Park, eu realmente não conheço muito a questão dos preços, mas o empreendimento ele já vinha num amadurecimento em muitos serviços, né? Acho que isso também favoreceu, né? É um equipamento que está há muito tempo no mercado, muitos serviços, quem já pôde no China Park, quem já pôde vivenciar, já sabe dos serviços que foram ofertados. Então, acho que no caso do China Park, foi uma construção que foi feita ao longo do tempo, né? Então, eu acho que isso aí é mais um passo, né? Ele se organizou para ser centro de treinamento na Copa, né? Então, assim, acho que foi uma evolução também do empreendimento. Temos mais? Fale, Álvaro. Não temos, mas eu ia comentar, Fernanda, que a localização ali também do China Park, né? A gente está falando que é da BR-262, né? E essa
essa questão da duplicação fica ainda mais evidente. Eu conversei até com o Hidalberto Moro, presidente da FEComércio, no lançamento do anuário, e ele falando que as pessoas costumam falar sobre a logística na 262, mas que ele vê o potencial turístico de aproveitamento de uma obra de duplicação que torne mais fácil o acesso ali, né? Então esse pode, quem sabe, ser o primeiro de outros resorts ou hotéis que possam aproveitar esse movimento turístico que pode vir a se aproveitar também da duplicação da rodovia, que é o que se espera, né? É isso, né, Renata? Geralmente, e os resorts, eles têm essa característica mesmo. Geralmente, eles são em lugares mais afastados, que tem esse contato aí com a natureza, né, que permite isso. Ele está numa região belíssima, né, essa região de montanhas aí que encanta todos que vêm aqui. A questão realmente da logística e do acesso, acho que é um gargalo, né, que precisa ser resolvido, mas eu vejo, né, que as autoridades competentes estão trabalhando nesse sentido, estão vencendo barreiras, e eu acho que é um processo, né, eu acho que etapas precisam ser vencidas, né, e sem dúvida nenhuma, acho que a duplicação aí ela vai trazer um grande respiro ali para a região, né? E vai, sem dúvida nenhuma, construir bastante. Mas acho que ações importantes estão sendo tomadas, barreiras estão sendo vencidas, e a gente torce para que realmente seja rápido, né? Que a gente consiga ver esse resultado aí rápido. Hoje, quantos hotéis 5 estrelas nós temos aqui no estado? Eu não sei te dar um número exato, mas deve ser, não sei. Eu precisaria levantar o Sheraton para você. O Sheraton é. O Golden? O Golden Tulip, ele deve... Na categoria 4 e 5 estrelas, não sei, a gente deve estar indo em torno de uns 15, 20 hotéis no estado. O Senac né? O Senac, sim. O Ecolodge, lá em Pedra Azul? O Natureza Ecolodge, sim. Inclusive, esses hotéis, tem muitos hotéis, o Rabo do Lagarto. A pousada Rabo do Lagarto. Sou de 5. Porque tem uma outra coisa também, assim, existe uma outra classificação de hotel, que, por exemplo, são as pousadas de charme, são os lodges, entendeu? Que todos entram aí, é como se fosse um pouco dessa mesma especificação, desses mesmos critérios para o resort, essas outras categorias tivesse, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, 2 pousadas de charme aqui no Espírito Santo, que é o Rabo do Lagarto e a 747, que também precisam cumprir os seus requisitos para entrar dentro dessa categoria. Onde que é a 747? Aracruz ou Conceição da Barra? Conceição da Barra, Itaúnas, É muito legal isso também, porque é um outro tipo de empreendimento que atrai um turista com perfil com alto valor agregado, fácil de você fidelizar, né? Mas é aquilo, assim, é um turista também que ele é mais exigente, ele quer uma estrutura melhor, ele quer uma qualidade de serviço. Qualidade de serviço é base, né? Isso aí hoje em dia a gente nem se discute mais, né? Qualidade é base. Mas assim, esses hotéis aí, essas categorias, aí eles realmente oferecem aí uns serviços aí realmente de qualidade muito elevada. É isso. Ô Renata, adoramos essa conversa, viu? Obrigada, eu gostei também, agradeço aí a oportunidade, e o Sebrae está sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Muito obrigada, volte sempre. Valeu, bom dia a todos.